Deus criou um ambiente maravilhoso para o homem viver. Deus o encheu de abundância e prazer. A ideia de Deus era evidentemente que o homem vivesse uma vida plena, porém com responsabilidades. Dentro das responsabilidades que Adão tinha, duas árvores se destacavam como uma representação típica do tipo de vida que ele viveria. Ao acessar uma que era permitida, ele desfrutaria de vida. Porém, ao acessar a outra que era proibida, ele encontraria a morte. A palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio, capítulo 30, no verso 19, Deus diz que os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E então ele diz: escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Havia duas árvores, uma da qual o homem, ao se alimentar constantemente, ele chegaria ao discernimento do bem e do mal, sem precisar comer do fruto da árvore da qual Deus disse: não comerás. É certo que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus capítulo 5, no verso 12 até o 14, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A árvore da vida era uma representação do próprio Jesus. E ao se alimentar da árvore da vida, Adão amadureceria discernindo a árvore do conhecimento do bem e do mal sem precisar comer dela. Ou seja, quando nos alimentamos da palavra, nos amadurecemos. Toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E a palavra perfeito aqui é maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Adão teve uma escolha e ele fez a escolha errada. Mas se ele escolhesse se alimentar do fruto da árvore que estava no meio do jardim, a árvore da vida, que é uma representação do próprio Jesus, ele chegaria ao discernimento do bem e do mal sem precisar comer do fruto da árvore da qual Deus havia proibido. E o mesmo acontece conosco nos dias de hoje. Nós temos uma escolha, e a escolha é a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Se alimentar da palavra de Deus para chegarmos ao conhecimento da verdade que irá nos libertar. Maturidade está associada à nossa vida com Deus por meio da palavra e da comunhão com Ele. Certa vez Deus chegou para Abraão no livro de Gênesis 17, verso 1, e ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Anda em minha presença e sê perfeito. Ou seja, ande comigo, tenha consciência da minha presença, desenvolva um relacionamento íntimo comigo e você se tornará uma pessoa madura. Diz-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. A Bíblia revela no livro de Gênesis 5:24 a respeito de um homem que andava com Deus, e este homem era Enoque. A palavra andava com Deus significa que ele nutria um relacionamento com Deus. Maturidade, crescimento está associado à nossa vida com Deus. A palavra descreve no livro de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no verso 6. Eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas o crescimento, a maturidade veio de Deus. Maturidade diz respeito a andar com Deus, a nutrir um relacionamento com Deus,
a viver uma vida envolvida com Ele. Que Deus te abençoe.